Bom dia, meus alunos queridos. Olha, gente, eu hoje quero agradecer, como sempre faço, agradecer primeiramente a Deus por me permitir levantar para fazer esse trabalho, um trabalho difícil, um trabalho que tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu acho que eu não vou conseguir, mas Deus sempre permite que eu consiga. E quando vocês me devolvem as atividades respondidas, eu vejo que essa é uma resposta positiva ao meu esforço, né? Porque as dificuldades que eu tenho, elas são grandes. Por quê? Porque eu sei trabalhar em sala de aula. Eu sei estar caminhando entre os corredores de uma cadeira e outra. Eu sei estar pegando no cabelo dos alunos enquanto trabalho. Eu sei andar, eu sei sorrir, tirar brincadeira com vocês durante as aulas. Então fazer essa aula fria, porque é uma aula fria, eu daqui, vocês daí, é difícil para mim. Para quem já tem 16 anos trabalhando numa mesma escola, para mim é difícil fazer um trabalho à distância, mas eu estou me esforçando e estou vendo que vocês também estão esforçando. E agradecer aqueles, não foram muitos, mas aqueles que saíram das suas casas na sexta-feira e foram até o colégio, passaram pelo colégio, assinaram, levaram uma frase. Vocês não têm noção do quanto aquilo nos dá força, aquilo nos incentiva a suportar um pouco mais essa guerra que a gente está vivendo, porque é uma guerra. Dizem que tempos fáceis fazem pessoas fracas e tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então, gente, estamos vivendo um tempo difícil. Então, eu acredito que estamos moldando pessoas fortes, estamos moldando heróis, estamos moldando pessoas capazes de enfrentar qualquer coisa que vier daqui para frente. Então, gente, vamos deixar de conversa, porque a professora fala demais, se deixar e pronto. Bom, nós estamos na semana de revisão, né? Então nós vamos dar uma revisadinha, vamos passear de volta ao início do nosso conteúdo, que foi o quê? O reino das moneras, né? Vamos falar sobre o quê? Sobre as bactérias, né? Aqueles micro-organismos que eu não sei se vocês lembram, que eu falei na primeira videoaula, que segundo os cientistas, esses micro-organismos foram os primeiros seres vivos do planeta, foram as primeiras espécies vivas do planeta, totalmente resistentes e que estão em todas as partes. Algumas são vilãs, outras não, mas elas estão em todos os lugares, elas estão nas nossas casas, elas estão na escola, elas estão no ar, elas estão no chão que a gente pisa, elas estão nesse celularzinho que a gente passa o tempo todo com ele nas mãos. Elas estão nas nossas mãos, elas estão na nossa boca, elas estão em todo lugar. Nossa, que horror, né? Oh. A gente pensar nisso, a gente chega a se arrepiar de tantas coisinhas que estão passeando no nosso lindo corpo, né? Mas vejamos, nem todas elas fazem mal para o nosso organismo. Não é toda bactéria que vai nos trazer uma enfermidade, não é toda bactéria que vai nos trazer doenças, certo? Então, existem as bactérias nocivas, que quando elas são vilãs de verdade, elas são um coringa, daqueles que dificilmente o Batman conseguia vencer, mas a gente vence. Mas elas também podem ser micro-organismos que ajudam a proteger o nosso corpo. São micro-organismos que também podem ajudar a desenvolver medicamentos, a desenvolver antibióticos para curar o mal que as bactérias ruins fazem no nosso corpo. Só que como toda espécie viva, elas precisam se reproduzir. E elas se reproduzem de duas formas, viu? De duas formas, assexuada e sexuada. A gente diz que assexuada é uma forma simples de reprodução. Por quê? Porque ela acontece por meio de uma palavrinha chamada bipartição. Quer dizer o quê? Que uma bactéria divide-se formando duas bactérias exatamente iguais. São duas bactérias filhas. Já da forma sexuada, é necessário o quê?
duas bactérias, uma receptora e uma doadora. A doadora, ela vai o quê? Doar o seu material genético, que juntamente com o material daquela receptora, elas formam o quê? Uma espécie um pouco mais elaborada, com uma genética um pouco mais elaborada, certo? Essas bactérias, elas podem ser heterótrofas e autótrofas. As bactérias heterótrofas são aquelas que não sintetizam o próprio alimento, não são capazes de produzir o seu alimento, que elas necessitam de outro para se alimentar. Então vejamos, parasitas heterótrofas, parasitas, o próprio nome já diz. Parasita o quê? Ela parasita uma outra espécie, ela necessita de estar em um outro corpo vivo para que ela possa se alimentar. Essas são as danadas que provocam doenças no nosso organismo. Essas parasitas são as vilãs que provocam sérios danos ao nosso organismo. As saprófitas, que também são bactérias heterótrofas, elas são o quê? São aquelas que ajudam a eliminar as matérias orgânicas. Ela transforma a matéria orgânica, ela se alimenta de restos de animais mortos, de restos de coisas mortas. Então, elas, de certa forma, elas fazem uma faxina, né? E ajuda a fortalecer o solo para o plantio. Aí vem as autótrofas. São aquelas totalmente independentes. Elas não precisam de um ser para se alimentar. Elas não precisam se alimentar de resto de nada. Através de um processo chamado fotossíntese ou quimiossíntese, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, elas são autossuficientes. Elas não precisam do meu corpo, do seu corpo, de qualquer uma outra coisa para produzir o seu alimento. Elas mesmas são capazes de se alimentar, certo? E falando em bactérias, não tem como falar em bactérias e não falar nas bacterioses. O que são essas bacterioses? Bacteriose, gente, não esqueça, bacteriose é o nome que se dá às doenças provocadas por bactérias, certo? Geralmente as bactérias, elas são mais letais que os vírus, entenderam? A gente está vendo uma doença aí que está nos prendendo dentro de casa, que está nos obrigando a ficar dentro de casa, provocada por um vírus. Se ela fosse provocada por uma bactéria, a situação seria muito pior. As doenças bacterianas já mataram mais pessoas do que todas as guerras juntas. Então, para você ter uma noção do quão letal uma bactéria pode ser, né? Existem as bactérias que já não estão no nosso corpo e se a gente estiver com alguma fraqueza, se a gente estiver com a imunidade baixa, ela vai nos provocar doença. Nós chamamos elas de endógenas. E existem aquelas que a gente adquire no meio externo, aquele que a gente adquire através de um ferimento, através de uma relação sexual, ou através de um alimento, ou de qualquer uma coisa que a gente ingere, ou entra pelo nariz. Então, elas são chamadas de bactérias exógenas, que vêm de fora, externa. Então, as bacterioses são doenças provocadas por bactérias e que podem ser endógenas e exógenas. Então, essas patogênicas espécies, né, de bactéria são aquelas que provocam vários tipos de doença. E por falar em doenças, em tipos de doença, vamos falar um pouco sobre algumas das doenças bacterianas. Vamos começar falando de uma doença que já tem muitos séculos, uma doença que já matou muita gente, uma doença que causou muito estrago. Hoje é uma doença controlada, né? É uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem vacina, mas que não foi eliminada. Ela ainda existe por aí. Vamos começar falando sobre a tuberculose. Tuberculose é uma doença altamente contagiosa, certo? Ela também transmite através de gotículas de
saliva, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse e está contaminado pela tuberculose, ela pode transmitir para uma outra pessoa. Como eu já disse para vocês, foi uma doença que matou muita gente. Eram chamados de tísigos. Por que tísigos? Porque as pessoas ficavam muito magras. As pessoas ficavam muito magras quando adquiriam uma tuberculose, tinha uma tosse que não parava nunca. Então, mas hoje, essa é uma doença o quê? Capaz de ser controlada. Ela não foi eliminada, mas ela pode ser controlada. Por quê? Porque existe vacina, existe um medicamento que trata da tuberculose, certo? Então, a vacina, a BCG, que a gente toma quando é pequenininho, né? Eu não sei se eu tomei não, porque no meu tempo acho que nem existia isso, né? Porque eu já tenho um pouquinho de ano, né? Então, eu nem sei se eu tomei, nunca nem perguntei mãe se eu tomei. Mas, todas as crianças tomam essa vacina, né? Desde pequenininho, tomam a vacina para prevenir, para precaver de não contrair tuberculose, que apesar do tratamento e da vacina, ela não foi extinta. Tem também a hanseníase. Hanseníase é uma doença bíblica, né? É a famosa lepra que a Bíblia sempre fala, que a Bíblia sempre retrata. Hanseníase também matou muita gente, a lepra também matou muita gente. Mas também tem tratamento. Descobre-se fácil que essa é uma doença que dá para se tratar. Pessoas sofriam muito preconceito com a hanseníase. Por quê? Porque era uma doença contagiosa, é uma doença feia que bagunça a pele, cria ferimento, cria manchas na pele, é uma doença feia, certo? Mas hoje é uma doença facilmente detectável, não é uma doença difícil de se detectar, tem tratamento e logo depois que começa o tratamento ela deixa de ser contagiosa e por aí nós vamos. Quer dizer, é uma doença que matou muita gente, que mata se não for tratada, ok? Temos também cólera, né? Temos a cólera, que é o quê? Que ela é causada pelo vibrião colérico, né? Que é um tipo de bactéria do tipo vibrião. Vocês lembram que eu falei dos cocos, embriões, espiroquetas e espirilos? Pronto. A cólera é provocada por um vibrião. Causa dores e contrações musculares e afeta o sistema, que afeta várias partes do nosso corpo, né? E temos o tétano. O tétano, geralmente, a gente adquire, às vezes, através de um machucado, porque, geralmente, a bactéria que provoca o tétano, ela costuma ficar no solo, em coisas enferrujadas, certo? Então, elas ficam por aí, são bactérias exógenas, são bactérias externas que estão no solo, que estão num ferro, em qualquer uma estrutura suja, pode conter uma bactéria que provoca o tétano. Também é uma doença que mata, mas também é uma doença que tem vacina. De tempos em tempos, a gente toma essa vacina. Quando você se machuca, sempre que você corre, caindo, brincando por aí, você se machuca, você corta, a mãe leva no postinho, você toma uma dosezinha de vacina, depois toma outra, que é o reforço. Aí daqui a alguns anos, 10 anos, vai lá, toma de novo, se machucar, vai lá e sempre vai tomar essa vacina. Não é uma vacina de dose única, é uma vacina que tem um tempo de validade, quando necessário, a gente toma novamente. E tem a leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que reside nos rins do rato. O que acontece? Principalmente nas águas de chuva, que os ratos urinam naquela água, e aquela água ela vem contaminada, certo? Então, é uma doença que é provocada pelo rato, pela urina do rato. Ok, gente? Olha, a semana, como eu falei para vocês, é uma semana de revisão. Eu vou mandar atividade de revisão para vocês estudar sobre esse assunto do Reino Monera, mas vou estar disponível, como sempre, para questionamento, para pergunta, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Próxima semana, gente, vem as provas. Aqueles alunos que estão faltando atividade, que não estão enviando as atividades, por favor, se agilize, se oriente, mande as atividades para a professora, que é para contar como nota, assistam as videoaulas direitinho e
anotem as dúvidas, mandem um áudiozinho, professora, me explique isso, que eu vou mandar um áudiozinho explicando de volta no PV de vocês, ok? Tchau, tchau, gente. Tenha uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês.